Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui para falar sobre dupla de pilotos dos sonhos. Olha só, vou pegar uma carona na iniciativa que a McLaren vem fazendo, teve nessa semana. A equipe inglesa abriu uma votação nas redes sociais para encontrar essa dupla histórica, ou a melhor dupla de todos os tempos, considerando uma lista seleta de 16 nomes de pilotos que já passaram aí pelas garagens da McLaren, com critério assim, o cara tinha que ter vencido mais de 2 corridas. E aí, nas redes sociais, o torcedor, os fãs, vão votando todos os dias nos confrontos que eles vão apresentando para chegar na final, Então, o mais votado daquele dia passa para a fase seguinte e assim por diante até chegar à grande dupla. Esse tipo de iniciativa é genial, é muito divertida, porque faz a gente pensar como seria a convivência, como seria a disputa entre pilotos de épocas diferentes, de personalidades diferentes, de características, de estilos de pilotagens diferentes, sob o mesmo teto, de repente com o mesmo carro, o que aconteceria, como a história seria mudada dessa forma, Então, mexe muito com o imaginário do torcedor, do fã, enfim, é divertido. Por isso, eu proponho aqui uma brincadeirinha dentro desse universo da McLaren, mas já antecipando a escolha, Já antecipando essa grande final, essa grande dupla, e também fazendo uma pequena análise de como seria a convivência dessa dupla, Originalmente a McLaren então escolheu 16 pilotos, mas eu não vou usar todos esses pilotos. Já explico como isso vai funcionar, mas antes queria apresentar para vocês esses pilotos aí escolhidos pela McLaren. Vamos lá. Fernando Alonso, Gerhard Berger, Jenson Button, David Coulthard, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton, Danny Hulme, James Hunt, Niki Lauda, Juan Pablo Montoya, Alain Prost, Kimi Raikkonen, Peter Revson, Ayrton Senna e John Watson. Que lista, não? Daria um belo grid todos esses pilotos. Mas, assim, para nossa brincadeira aqui, daí vou pedir a ajuda de vocês também, porque quero que vocês escrevam aí nos comentários quem seriam seus pilotos, quem estariam na sua lista, nos seus confrontos, nos seus duelos, e principalmente, qual seria a formação dessa dupla ideal aí, por quê? Assim, olha, desses pilotos que a McLaren listou aqui, eu vou tirar 8, vou selecionar 8 dentro da minha preferência mesmo, dentro daquilo que eu avalio de cada piloto, é gosto pessoal mesmo. 8 finalistas, e dentro desses 8 finalistas a gente vai fazendo duelo entre eles, primeiro contra o último, do segundo contra o penúltimo, e assim por diante, para que a gente chegue nessa grande dupla final, tá bem? Vamos ver os 8 finalistas então? Hamilton, Prost, Senna, Lauda, Alonso, Häkkinen, Fittipaldi e Button. Olha, eu vou confessar, todos campeões do mundo, não foi fácil chegar nessa lista. Por exemplo, um cara que eu deixei de fora, que eu gosto muito, é o James Hunt, Então não consegui colocá-lo nessa lista de 8. Mas assim, é uma preferência muito particular mesmo. Gosto muito desses pilotos, acho que eles contribuíram muito de várias maneiras nas fases que eles tiveram na McLaren ao longo de suas carreiras. Então, vamos ver como é que funciona um duelo entre eles? Bem, na nossa chamada aí quartas de final, temos o quê? Hamilton contra Button, Prost contra Fittipaldi, Senna contra Häkkinen e Lauda versus Alonso. Difícil esses confrontos, não? Difíceis. Olha só, Hamilton versus Button. Bom, eles já dividiram a McLaren, entre as temporadas de 2010 e 2012. De forma geral, a convivência entre eles foi bem tranquila, Sem grandes turbulências. O único grande problema, na verdade, foi na temporada 2012, quando o Hamilton já estava meio de saco cheio da McLaren, queria sair. Enfim, ele acabou saindo depois, com a transferência para a Mercedes. Então, em alguns momentos, o Hamilton achava que a equipe estava prejudicando, estava beneficiando demais o Button. Ele até tem um episódio famoso em que ele coloca a telemetria nas redes sociais. Ele estava bem satisfeito naquela época com a McLaren. Das 3 temporadas em que eles foram companheiros de equipe,
O Hamilton venceu duas, né? Terminou na frente do Button duas e o Button venceu o Hamilton em 2011, tá? Mas assim, se a gente for colocar num confronto mesmo direto e tudo mais, o Hamilton ainda leva vantagem pelas características mesmo de pilotagem, por ser um cara mais rápido em classificação, por ser um cara mais agressivo. Embora o Button tenha sido um grande piloto, né? Bastante constante, um cara cerebral, um cara que errava muito pouco, mas aí agressividade versus essa tocada mais suave do Button, eu acho que dá a agressividade do Hamilton, né? No outro confronto, Prost versus Fittipaldi. Bom, os dois têm até uma tocada quase parecida, né? Bem constante, bem suave, né? Aquela coisa de tratar bem o carro, de tratar bem os pneus e tudo mais, né? Muito cerebrais e tudo, né? E a gente percebe muito isso na característica dos dois, é claro. Mas assim, o Prost, 4 vezes campeão do mundo, um cara que sabia muito bem lidar com os companheiros de equipe, porque teve uma grande experiência com relação a isso, principalmente porque antes de encarar o Senna, ele já tinha enfrentado o Niki Lauda, e o Niki Lauda nunca foi muito fácil, né? E o Prost tinha outras armas também, né? Um cara muito inteligente, um cara que conhecia bem a equipe, conhecia bem o carro. Então eu acho que, assim, embora eles tenham estilos muito parecidos no que diz respeito à pilotagem, o Prost ainda leva vantagem em cima do Emerson, né? No outro confronto, então, temos Senna e Hakkinen. Que dupla, hein? Dupla bem, bem diferente. Na verdade, assim, o Hakkinen sempre foi um cara mais tímido, mais comedido, mas na pista ele era muito rápido, era muito bom de corrida. Vide aí os grandes duelos que ele teve contra o Schumacher, né, no final ali dos anos 90, comecinho dos anos, principalmente ali quando a McLaren teve aquele grande carro, mas o Senna acaba engolindo aí o Mika, porque ele é muito mais agressivo, trabalhava muito melhor dentro da equipe, trazia a equipe para o seu redor, errava menos. Então, assim, acho que no geral aí o Senna esmagar esse Hakkinen, né? E por fim, Lauda versus Alonso. Esse sim é um confronto difícil, não? Porque assim, trata-se de dois caras de personalidade muito forte, dois caras muito duros, né, na pista, dentro da equipe, caras muito exigentes, que tinham até em comum, assim, alguma coisa de pilotagem, por serem muito constantes, por andarem, assim, terem uma visão muito ampla da corrida, uma leitura muito interessante de corrida. Então, assim, muito parecidos entre si, mas a personalidade forte aí seria explosiva, né? Já pensou uma equipe com Lauda e Alonso? Eu ficaria feliz de ter na minha equipe os dois, né? Mas assim, dois bicudos não se beijam, né? E seria mais ou menos assim, acho que no final do ano ia ser meio que um dos dois ia sair daqui da equipe. No confronto direto, acho que o Lauda vence o Alonso, porque o Lauda era mais... embora o Alonso fosse mais diabólico, digamos assim, o Lauda era mais forte, né? Ele tinha uma presença maior também, e acho que ele venceria o Alonso, hein? Então, para nossa semifinal, grandes nomes. Vamos lá? Hamilton, Prost, Senna e Lauda. 2 tricampeões, 1 tetra e o Hamilton com seus 6 títulos mundiais, quer dizer, é uma disputa bem ingrata, né? E aí, como faríamos o confronto, o duelo entre eles? Bom, Hamilton versus Lauda primeiro. Os dois se tornaram grandes amigos, principalmente nesses últimos anos de vida do Lauda, enquanto ele esteve na Mercedes. Foi ele que vislumbrou primeiro a chance de trazer o Hamilton para esse projeto da Mercedes, né, todo elaborado. Foi lá, convenceu o cara, e eles realmente se tornaram grandes amigos, um tutor, um conselheiro para o Hamilton durante todos esses anos. O Niki era realmente apaixonado pela maneira como né, da pilotagem do Hamilton como piloto, enfim, eles se davam muito bem.
Mas será que se dariam tão bem se dividissem uma equipe? Seria interessante, né? Bom, a personalidade forte do Nick Lauda, a exigência que ele tinha, certamente teria um peso grande. Mas o Hamilton, da maneira como ele está hoje, né? Vivendo o auge da carreira dele, eu acho que o Hamilton venceria o Lauda por ser mais completo, né? Por ser muito bom em classificação, muito bom em corrida, muito bom em leitura da corrida, em estratégia, em conhecer bem o carro. Então eu acho que nesse confronto, nesse duelo mesmo, ainda daria o inglês. E na nossa outra semifinal, uma das rivalidades mais explosivas de toda a história da Fórmula 1, Senna versus Prost. Os dois não conseguiram ter uma vida longa sob o mesmo teto, tiveram embates que se tornaram ícones, né, quase, de todos os duelos aí da Fórmula 1, dois pilotos de estilos de pilotagem muito diferentes e de personalidades muito diferentes também, né? Então o Senna tinha um pouco mais, tinha esse carisma todo, mas era muito agressivo na pista, muito centralizador dentro da equipe, muito exigente. O Prost tinha essa personalidade um pouco bem diferente da do Senna, era um cara também muito franco e que andava uma barbaridade, né? Quando ele queria, principalmente, uma barbaridade. Porque ele não dava bem na chuva e tal, mas é porque ele achava que tinha essa questão do risco, enfim, tinha algumas coisas que pesavam para ele. Mas, assim, é muito difícil dizer quem venceria, mas nesse embate mesmo eu ainda fico com o Senna, né? Por esse estilo de pilotagem, mais pelo estilo de pilotagem dele, que é a única coisa que para mim é muito diferente do Prost, porque eu acho o Prost um dos grandes pilotos da Fórmula 1, por tudo, pela característica de pilotagem dele, pela maneira como ele conduziu a carreira, pelas escolhas que ele fez também durante a carreira dele. Então é muito pouco, é um pelinho ali que faz o Senna sair vitorioso dessa semifinal. E aí temos aí uma final também das mais interessantes e que povoa também o imaginário dos torcedores, principalmente dos caras que torcem muito, que torceram muito por Senna, que são muito fãs do Senna, e do Hamilton, e que o Hamilton acabou herdando também por conta da enorme admiração que o Hamilton tem pelo Senna. Então, no nosso caso aqui, depois de todos esses confrontos, a grande final, né, a dupla ideal seria, então, Lewis Hamilton e Ayrton Senna. Mas como seria a convivência entre os dois? Como seriam os dois debaixo do mesmo teto, né? Aí eu acho que as coisas seriam um pouco diferentes. Acho que não seria um mar de rosas, não. Acho que o Hamilton teria muito trabalho com o Senna, porque por conta exatamente dessa personalidade dele, muito centralizadora, muito exigente, um cara muito perfeccionista, né, que gostava tudo, né, do jeito dele realmente. O Hamilton, ele não tem tanto essa maneira de trabalhar dentro da equipe, embora seja um cara muitíssimo exigente e que entrega as coisas na pista, né? E da maneira como o Hamilton pilota hoje, né, como já falamos, sem erros, um cara que não deixa mais a pressão interferir em nada dentro da pilotagem dele, ele sabe lidar bem com isso, ele sabe lidar com os companheiros de equipe. Eu acho que a experiência que ele teve com o Alonso e também com o Nico Rosberg tornaram mais forte dentro desse ponto de vista. Então acho que ele saberia lidar com o Senna, mas o embate entre os dois na mesma equipe, isso seria divertido de ver, e acho que não duraria muito por conta dessas características do Senna principalmente. E aí, o que vocês acham? Quem estaria ganhando aí dentro dessa parceria Hamilton-Senna? Bem interessante, né? Certamente seria explosivo. Mas assim, de forma geral, é uma brincadeira muito divertida de fazer, de pensar como seriam todos esses pilotos juntos, mas principalmente a gente percebe o quanto a McLaren é uma equipe sortuda na história da Fórmula 1, né? Por ter tido em suas garagens muitos dos melhores pilotos que já passaram pela história da Fórmula 1, né? E muitas vezes tendo ambos sob o mesmo teto ao mesmo tempo, como foi o caso do Prost com o Lauda, como foi o caso do Senna com o Prost, com o Alonso com o Hamilton, né? Então, o próprio Hamilton com o Button,
Isso é muito interessante. Poucas equipes tiveram esse cenário ao longo dos anos, né? Então a McLaren, além de tudo, é uma equipe das mais sortudas da história da Fórmula 1. Eu fico por aqui, mas antes peço, deixe seus comentários aí, eu quero ver o confronto de vocês, como seria, quem sairia vencendo, né? Que dupla no final a gente teria como grande dupla ou dupla histórica no final, tá bem? E antes de me despedir, sigam os canais do Grande Prêmio, a gente está trazendo muito conteúdo novo, principalmente nessa quarentena, e se puder, fique em casa. Até a semana.